Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje a minha conversa é com Lorena Rolim, mãe atípica que passou por muitas possibilidades de encontros com ela mesma, encontros com seu filho e encontros não muito prazerosos em percalços e caminhos da vida. E eu te convido a ouvir essa história, assistir essa mulher que tem tanta potência na sua voz e tanta história para contar. O objetivo do podcast é sempre colocar ainda mais a potência da voz de uma mãe para ser falada, para ser escutada, para ser compartilhada. E é um prazer enorme ter você aqui. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Eu te conheço um pouquinho e eu gostaria muito que as pessoas te conhecessem também. Então, fique à vontade. Juliana, primeiramente eu queria te agradecer, pelo convite. Eu acho muito importante esse seu trabalho, até mesmo para ajudar a gente a ter essa voz, a alcançar mais pessoas. Então, realmente, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Então, eu sou a Lorena, mãe do Arthur. Ele é um garotinho de 8 anos e ele é uma criança rara, né? Ele não tem um diagnóstico, não tem um nome. E isso faz parte da nossa jornada, né? Porque você ter uma criança rara hoje em dia é muito difícil, né? Então, eu sou mãezinha dele, ele é meu único filho. Sou formada em Direito, mas não exerço. Hoje eu cuido exclusivamente do Arthur. E é isso, ele tem home care e a gente vive aí nessa rotina do home care. Você falando sobre a questão de rotina de home care, eu acredito que seja bem puxado, né? É bem puxado. Como é que foi o processo de adaptação a ter profissionais e, né, muita gente ali dentro da sua casa, assim? Juliana, foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu e o meu marido, a gente sempre foi muito reservado. A gente é daquele tipo de pessoa que nem gosta muito de visita, né? Então a gente sempre foi muito reservado. E com 2 anos que a gente estava casado, veio essa gravidez que não foi planejada. E foi assim uma bola de neve, né? Porque veio o susto da gravidez, depois já veio o susto de um diagnóstico mais ou menos ali na gestação. E a gente não tinha ideia do que era home care, a gente não tinha ideia de nada disso. E aí acabou que nasceu, foi mais complicado do que a gente pensou. E de repente o Arthur foi para casa e o meu bebê foi para casa. E junto eu tinha uma técnica de enfermagem 24 horas, né? Gente entrando e saindo da minha casa o tempo todo, né? E eu não fiquei bem, porque assim, querendo ou não, o marido ia trabalhar, então para ele mudou pouco, né? Mas eu que ficava ali com o Arthur o tempo todo foi realmente muito difícil. E junto dessa adaptação de ter gente na minha casa o tempo todo, eu trouxe comigo do hospital uma fala muito dura de um médico que isso impactou muito na minha vida, que ele falou para mim que o Arthur nunca ia me reconhecer como mãe, que o Arthur nunca ia saber que eu era mãe dele e que ele sempre ia me ver como uma cuidadora. Então, eu fui com isso para casa. Então, no primeiro momento, eu tinha ali
o entra e sai na minha casa, e eu tinha aquele pensamento assim: ai, ele nem sabe que eu sou mãe dele. Por um momento eu deixei isso me afetar, né? E essa rotina era tão puxada de físio, fono, médico, enfermeiro, a própria técnica, sem privacidade nenhuma, que eu chegava à noite, tinha dias eu nem tinha tomado banho, ainda estava de pijama. Então foi muito difícil, mas assim, graças a Deus ali a gente foi se adaptando, se adaptando, se adaptando. Quando eu me senti segura, eu tirei a enfermagem. Hoje eu não tenho técnica de enfermagem na minha casa. E, e hoje, depois de 8 anos, eu consegui ali achar um equilíbrio, mas foi aos poucos, né? E a gente teve a pandemia, né? Que eu também tirei todo mundo com medo, mas foi uma adaptação muito difícil. Eu não vou dizer que hoje eu amo, né, o home care, porque ainda tem entre e sai na minha casa. É difícil eu estipular uma rotina para mim, como mãe, como pessoa, é muito difícil. Mas a gente vai tentando melhorar aí a cada dia, né? É, eu sinto muito pela fala do médico. É, eu não consigo sentir assim um terço do que você sentiu, mas eu senti uma dor É terrível. aqui. E como é que foi para você o processo de entender e descobrir que você era a mãe dele? Então, Juliana, isso foi uma das coisas mais difíceis para mim. Mas, sabe, essa fala desse médico, ela me pegou de jeito, sabe? Eu literalmente vi meu chão desmoronar, porque você já tem uma criança que não é a criança que você sonhou, que você idealizou, né? E você tá ali na UTI e na UTI você não tem acesso à criança. Então isso até choca muitas pessoas. Eu já ouvi palavras muito duras. Inclusive no TikTok eu bloqueei os comentários de um vídeo que eu falo sobre isso, porque eu sofri muito hate. E por quê? Eu falei que eu demorei a criar vínculo com o Arthur. Eu não criei um vínculo com o Arthur de início. Primeiro porque eu não vi ele nascer. Ele nasceu, eu tive complicação no parto, eu não peguei ele. E aí, depois eu cheguei na UTI, era uma criança gravíssima, eu não podia pegar ele no colo, né? Então, para eu poder pegar ele depois de muito tempo, eu tinha que pedir para alguém colocar ele no meu colo. E aí eu fui para casa, aquilo que a gente estava conversando, um monte de gente em cima dele, eu não consegui criar um vínculo com o Arthur. E ainda teve essa fala do médico, né, que me pegou de jeito e me atrapalhou muito, né? Mas assim, você sabe, mas muita gente não entende que isso não quer dizer que eu não ame o Arthur desde o momento que eu vi ele pela primeira vez, desde a barriga, né? Mas assim, foi um processo bem lento, né? De aos pouquinhos ali eu ir pegando ele, conversando com ele aceitando o toque, porque ainda tinha isso, a criança quando sai da UTI ela não aceita toque, então ele chorava, ele não acalmava no meu colo, e aí ficava aquela coisa do médico na minha cabeça, ele não sabe que você é a mãe dele, mas é verdade, né. Mas eu vou te dizer que eu só senti que o Arthur sabe que eu sou mãe dele, com certeza, assim, tirou todas as dúvidas da minha cabeça na pandemia, quando ele tinha 2 anos já. Por quê? Porque na pandemia eu tirei todo mundo. Não tinha ali gente entrando o dia inteiro, não tinha técnica de enfermagem para me auxiliar. Era eu e o Arthur. Então, a partir dali, eu senti que a gente criou um vínculo muito forte, muito forte. Ali eu senti que, não, eu sou a mãe dele e ele sabe disso. Ele não tem dúvidas. Mas foi ali com 2 anos e assim, caiu por terra. Tudo que o médico falou, já esqueci, nunca mais lembrei. Mas assim, hoje em dia eu não tenho dúvida alguma de que ele sabe e muito bem que eu sou mãe dele.
Você falando essa questão do hospital e que quando você saiu do hospital e foi para casa, a casa se transformou no hospital também, né? De alguma Exatamente. forma. E aí, foi nesse momento da pandemia que você também reconheceu a sua casa como sua, assim? Eu acho que não, Juliana, porque eu só fui ter esse sentimento depois que eu me mudei dessa casa. Hum, Essa primeira casa, para mim, significava, de uma certa forma, coisas ruins, sabe? Eu acho que muito assim, por exemplo, eu arrumei o quartinho do Arthur com todo amor, com todo cuidado. E aí, de repente, eu tive que reconfigurar todo o quarto e colocar oxigênio, colocar respirador, né? Colocar tudo. A cadeira que eu comprei, escolhi para amamentar meu filho, serviu para as pessoas sentarem para fazer evolução, porque eu não amamentei. Então, foi muito difícil. E aquele apartamento, ele significava coisas ruins para mim, sabe? Então eu só consegui realmente ali ver, ter essa visão de casa de novo quando eu me mudei desse apartamento, que já foi bem no final da pandemia. E demorou. Porque quase 4 anos para eu conseguir me sentir em casa de novo, sabe? Foi bem difícil. uhum. Eu lembro de ter visto um vídeo seu, e aí eu lembro que eu mostrei a algumas pessoas, e aí eu chorei, as outras pessoas choraram, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, né? E, se eu não me engano, foi antes de Arthur completar 1 aninho, que ele teve que Uhum. passar por uma cirurgia. Ai, de São É, Paulo. Então, essa essa história de São Paulo, ela talvez seja um dos pontos mais sensíveis para mim. Por quê? Eu acho que eu nem falei sobre isso no vídeo, mas ela é uma história que eu ainda carrego muita culpa. Culpa por ter levado ele para fazer essa cirurgia. Porque eu tinha a opção de levar ou não. E eu sei que não é culpa minha, mas eu ainda sinto uma culpa de ter levado ele para fazer essa cirurgia, insistido, brigado com o plano de saúde para levar ele para São Paulo. E eu ainda me culpo um pouco por isso, porque ele ficou entre a vida e a morte, né? E mas a gente foi fazer essa cirurgia e era para ele ficar assim uns 10 dias, né, se recuperando da cirurgia e tudo. Mas acontece que ele não reagiu muito bem depois da cirurgia, porque foi uma cirurgia grande, delicada, né? E ele fez essa cirurgia um dia antes dele completar 1 ano de vida. Então, eu lembro que aí no dia seguinte, de manhã, o pai dele ficou com ele à noite no hospital e eu cheguei de manhã. Eu lembro que o pessoal fez com a intenção boa, mas para mim teve uma resposta negativa. Eles botaram uns balões na maca, escreveram assim: Feliz aniversário, porque era o dia do aniversário do Arthur. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, porque, tipo assim, caramba, é aniversário de 1 ano do meu filho, ele tá com a cabeça enfaixada, ele fez a cirurgia, ele só tem 1 ano, então eu fiquei muito mal. Mas, assim, ele respondeu muito mal depois, né, a recuperação da cirurgia. E ele foi parando mesmo, assim, os órgãos dele foram parando de funcionar. Tudo ali era com a ajuda de remédio, tudo ali era com a ajuda de aparelhos. E a gente estava em outra cidade, né? Por mais que a minha mãe tenha ido, a gente estava longe da nossa casa, a gente estava em hotel, né? Um gasto, a gente estava cansado, a gente estava sozinho. E foi assim uma das situações, se não a mais difícil mesmo, né, que a gente teve com o Arthur. Porque ele parou, o rim dele parou de funcionar e ele foi para hemodiálise, ficou
2 meses sem sair, sem conseguir fazer uma gota de xixi. E assim, ali foi um momento carregado de muita culpa, mas também de muita fé, né? Porque se não fosse a fé, a gente não tinha aguentado. É muita pressão, é muita, né? E tivemos aí o nosso milagre, o Arthur conseguiu sair da hemodiálise, né? Depois de muito joelho no chão, muitas madrugadas acordadas, o meu marido me ligava de madrugada pra gente orar juntos. E foi um momento realmente muito difícil, que eu ainda sinto o cheiro do lugar, Juliana, eu ainda sinto o cheiro daquela UTI. Eu ainda lembro do corredor, sabe? Porque ela era uma UTI enorme. E eles colocaram o Arthur no último leito, e era um leito escuro. E assim, como se fosse assim, não tem mais o que fazer, sabe? Tipo, era tudo muito escuro, sabe? Foi um momento escuro, um lugar escuro, era um lugar sem esperança, aquele leito que colocaram o Arthur, sabe? E realmente foi muito difícil. E essa situação de São Paulo é, é uma coisa que eu ainda não consegui superar, sabe? Ainda vem aqui comigo, eu ainda lembro, eu ainda choro. Acho que muito também pela culpa, que eu me culpo muito, né, por ter levado ele. E mas eu acredito que um dia eu vou conseguir aí me recuperar, né? É para isso que a gente faz terapia. Sim. É interessante como acontecem tantas coisas por trás, assim, né, na vida do outro, e que às vezes você olha uma foto que o outro ali tá sorrindo, mas, né, é tanta coisa que É, acontece nos bastidores. tem. Se você fosse pensar em situações ou coisas, assim, que acontecem com você e que são bem invisíveis, assim, para a sociedade, o que é que você traria? Ai, que difícil. Eu acho que, assim, não só para a sociedade, até mesmo eu falo até para minha família, né? Hum. As pessoas acham, eu tenho a impressão de que as pessoas acham que eu sou de ferro, que eu não tenho sentimento, sabe? As pessoas cobram de mim ser muito racional, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, como se eu já tivesse acostumada. Ah, seu filho passa por tanta coisa, não tem problema. Vou te dar um exemplo. O Arthur tá doente, tá com febre, tá resfriado. Eu acho que assim, toda mãe fica preocupada quando o filho tá gripado, tá resfriado, e nenhuma mãe quer ficar, acredito eu, a maioria, não quer ir para uma festa, por exemplo, sabendo que seu filho tá com febre. Ou se ela vai, ela fica ali pensando no seu filho, né? E teve um evento que eu tinha que ir, eu queria ir, mas o Arthur ainda tava com febre. E eu fui, o pai dele ficou com ele, mas eu fiquei ali nervosa, porque o Arthur nunca só uma febre, é uma criança complexa. E aí eu ficava olhando no celular, eu ficava preocupada, né? E as pessoas falando assim, mas o pai dele tá com ele, você tem que ter o seu momento, você nunca sai. Presta atenção aqui, sabe? Tipo assim, não, gente, não. Ele é meu filho, sabe? Eu me preocupo com ele, eu não sou de ferro. E que nem, por exemplo, quando a gente vai receber um diagnóstico, uma notícia que a gente não queria, de um médico, qualquer profissional da área da saúde, eles falam assim, como se a gente não tivesse sentimento, sabe? Eu sinto que às vezes os meus sentimentos parece que as pessoas não enxergam.
que eu tenho sentimento, que eu, por mais que eu já tenha passado por situações difíceis com o Arthur, eu sempre vou sofrer com uma situação difícil porque ele é meu filho, né? E eu acho que isso é o que pega para mim, as pessoas não me enxergarem como alguém que também pode ter sentimentos, ficar chateada com algum diagnóstico. Eu acho que muito no meu caso é porque as pessoas me consideram forte. Então, as pessoas acho que esquecem, sabe? Às vezes cansa ser forte, entre aspas, né? Cansa. E nem sempre eu sou forte. Eu choro, eu fico chateada, eu quero o melhor pro meu filho. Então, isso eu acho que é o que mais pega, sabe? As pessoas acharem, invisibilizarem os meus sentimentos de certa forma. Quando acontece isso, como é que você se percebe, assim? Como é que você se sente? Ai, eu fico extremamente chateada, sabe? Porque, igual eu te falei, eu penso assim, gente, eu não tenho o direito de ser fraca, sabe? As pessoas não enxergam que eu posso ser fraca, que eu posso não estar feliz, que eu, né, que eu vou receber uma notícia de uma maneira como qualquer mãe receberia. Porque eu vejo, por exemplo, mães assim, uma mãe típica, por exemplo, o meu filho vai ter que ficar internado porque tem uma coisa que para mim é simples, né? E elas recebem de uma forma assim, poxa, meu filho nunca ficou internado. Então... Agora, eu não. Se eu falo assim, meu filho vai ficar internado e fico chateada, sempre tem alguém, não, mas ele já ficou tantas vezes, vai dar certo, né? Não, eu fiquei chateada, né? Então, é bem complicado, porque eu entendo também que é uma situação complexa, que as pessoas não sabem lidar, né, com os meus sentimentos, com uma família atípica, é muito difícil lidar com uma família atípica, é uma situação muito delicada, né, mas eu detesto ser invisibilizada nos meus sentimentos, isso pega muito pra mim, muito mesmo. Lorena, eu queria que você me contasse um pouquinho se teve algum momento em que você não se sentiu acolhida, assim, como você esperava. Olha, teve, né, e assim, eu acho que era o momento em que eu precisava ser mais acolhida nessa jornada da maternidade atípica, que foi ali quando eu descobri que eu ia ser mãe atípica, né? Que não ia ser bem como eu imaginava, que foi na UTI neonatal, né? Porque na gestação eu sabia que o Arthur ia ter que fazer uma cirurgia quando ele nascesse, né? Mas foi a única coisa que ali a ultrassom disse, digamos assim. Mas quando ele nasceu, ele teve a questão da ele aspirou mecônio, ele tinha um cordãozinho enrolado no pescoço, então ainda teve ali problemas no parto, né? E além de problemas no parto, ele teve outras ali, outras questões que eu só descobri quando ele nasceu e o médico olhou ele todo, né? Fez ali, viu e contou pra gente. Então, assim, eu sabia que ele ia nascer, que ele ia ter que ir pra UTI, passar ali, fazer a cirurgia com 2 dias de vida e, e depois ia passar uns 10 dias na UTI. Era pra isso que eu tinha me preparado. Mas na minha cabeça era assim, fez a cirurgia, vida que segue, meu bebezinho em casa, estamos aí. Mas não foi bem assim, né? Ele nasceu e aí teve aquele turbilhão de coisas, ele nasceu, não vi, né? Porque já levaram ele pra UTI, foi entubado, aquela coisa toda. E foram passando os dias, e nada melhorava, e cada dia alguém me falava uma coisa nova, né? Ele tem isso, ele tem aquilo. Aí começava aquela coisa, tem que fazer, tem que chamar geneticista, tem que. Então era muita informação para mim, né? Muita informação. Eu tava ainda tentando entender ali, igual eu falei,
como é que eu ia criar o vínculo com meu filho? Eu não conseguia nem pegar ele no colo. E ao mesmo tempo que eu não pegava ele no colo, eu tinha que processar isso tudo, né? Tipo assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não tinha a menor ideia, né? Eu nunca participei desse mundo de área da saúde, UTI, nada disso. Eu sou da área jurídica. Então, era tudo novo para mim, né? E assim, eu senti muita falta de um acolhimento ali. Nesse momento, faltou uma sensibilidade, sabe? Por parte ali da equipe, né? Da UTI mesmo. Eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito julgada naquele lugar, sabe? Porque os meus familiares, eles também não tinham noção de nada, né? E eles não podiam estar ali comigo. Era eu e o bebê e a equipe, né? E eu fui muito julgada. As pessoas eram muito grosseiras comigo, não tinham paciência para me explicar as coisas, sabe? E foi muito difícil. Eu era zero acolhida ali naquele lugar, né? E assim, teve até um episódio que me marcou também, né? Que é absurdo. É absurdo. O Arthur, ele nunca mamou, né? Mas eu passei quase um mês tirando leite para dar para ele pela sondinha. Eu tirava, eu ordenhava que nem as outras mães que estavam lá na UTI. E era muito difícil para mim, porque ele não sugava. Então, eu dava o meu melhor, porque ele ia crescendo, ia precisando de mais leite. E eu pesquisava na internet, eu me alimentava bem. Eu pesquisava na internet o que é que dava leite, né? Se tinha algum remédio, eu ia atrás de tudo para poder dar o leite para ele, para ajudar ele, porque todo mundo sabe os benefícios do leite materno. Apesar de ele nunca, assim, ele nasceu uma criança gordinha, então ele não era questão de peso para ele. Era questão de que eu queria dar porque eu sabia que era benéfico, né? E assim, como ele não mamava, ele nunca se alimentou só do meu leite, sempre tinha fórmula junto, né? Mas eu tentava tirar ali pelo menos uma, duas refeições para ele. E foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, porque ele foi aumentando a quantidade que ele usava, né, e tal. Mas eu me esforçava tanto. Meu marido sabe o tanto que eu me esforçava para comer coisas que me ajudassem, né? E na época eu tinha 26 anos. Eu era considerada, assim, lá dentro, uma mãe muito jovem. Apesar de que eu acho que não. Mas, assim, o que aconteceu? Teve um dia, nossa, eu nunca esqueço, tarde da noite já, assim, pro final. Tava eu lá na salinha, ordenhando meu leite com muito custo. Só quem já fez isso sabe que dói. E eu tava ali com muito custo e eu fui acusada. Eu fui acusada. Chegaram pra mim num dado momento e falaram pra mim que você só está comendo besteira. O seu leite está fazendo mal pro seu filho. Falaram isso pra mim. Que você confessa, você tá comendo pizza, você tá comendo hambúrguer, porque a criança ela tá ficando muito assada. O seu leite está deixando a criança assada. O seu leite está fazendo mal pro seu filho. Foi isso que falaram pra mim, Juliana. Você imagina como eu me senti. Tipo assim, meu Deus, meu leite tá fazendo mal pro meu filho. Porque eu era mãe de primeira viagem, eu não tinha muitas informações sobre isso, né? Enfim, eu nunca cheguei a pesquisar mais sobre a amamentação, porque eu nunca idealizei nada. Ainda mais sabendo que desde a gravidez que ele tinha essa cirurgiazinha e tal, eu não foquei em amamentação, em qual tipo de parto eu queria, eu não foquei em nada disso. Então, foi muito
difícil para mim ouvir isso. Era zero acolhimento, sabe? Zero, zero. As pessoas chegavam para me atacar, né? E aí eu fui ficando chateada, fui ficando triste depois disso. O leite secou. Nem comendo tudo que eu comia, o leite secou. A criança não mamava, o leite secou, né? Então ele passou a tomar ali só fórmula, né? E aí, fora isso, também foi da UTI neonatal que me falaram aquela coisa que ele não sabe, que você é mãe dele. Foi tudo ali, sabe? Então foi um período extremamente difícil para mim. Foi. Eu considero que eu sofri uma violência ali psicológica, sabe? Eu me sinto assim. Quando o Arthur nasceu, assim que ele nasceu, eu fui chamada numa salinha, tipo, com 3 dias que ele tinha nascido, e me perguntaram assim, se eu tava desse jeito, se eu tava preparada pra se ele morrer, se o Arthur morresse. Você tá preparada pra se ele morrer? Com essas palavras, entende? Então, assim, no momento que eu mais precisava ser acolhida, eu não fui acolhida, né? E esse foi um dos momentos mais difíceis para mim. Foi o começo da minha jornada, porque se eu tivesse alguém ali do meu lado, que falasse comigo, que conversasse comigo mais, né? Que me explicasse como é que ia ser, não. Eu fui muito, muito julgada. Muito, muito julgada em tudo que eu fazia, sabe? E assim, foi difícil me recuperar. Até hoje dá sabe, quando eu falo, eu tenho que puxar o ar, dá meu coração acelera, porque foi realmente muito, muito traumático para mim. Foi horrível. Foi realmente ali o momento que eu me senti menos acolhida em toda essa jornada. Você lembra, sua resposta quando eles perguntaram sobre a questão da morte depois de 3 dias? Então, eu lembro como se fosse ontem. Tava eu e meu marido. Eu comecei a chorar. Eu não respondi, né? Eu olhei assim, tipo, virei pro lado, encostei no meu marido e comecei a chorar, né? Porque, como assim? Como assim? Eu nunca, acho que eu nem tinha pegado ele no colo ainda. E aí, ele, né? Ele tomou a frente e falou assim: essa conversa vai encerrar por aqui. Ela tá indo por um caminho que a gente não acha bacana. Eu prefiro encerrar essa conversa por aqui. E aí a gente saiu da salinha, né? Mas foi assim, foi terrível. Nossa, igual eu te lembro. Ó, minha mão fica gelada, meu coração acelera. Foi muito, muito difícil, sabe? Porque, como eu te falei, eu nem tinha pegado ele no colo ainda, porque ele estava entubado. A cirurgia que ele fez com 2 dias de vida foi uma cirurgia delicada, porque ele nasceu com, chamam falocele, a barriguinha dele não terminou de fechar. Então, um pedacinho, o dele foi bem pequenininho, tem casos mais graves, mas um pedacinho do fígado e do intestino ficou para fora. Então, você tem que fazer a cirurgia reparadora para fechar. Então, eu não podia pegar ele no colo ainda, né? Ele tinha acabado de fazer a cirurgia, então eu sequer tinha pegado a criança no colo, sabe? Isso foi, assim, de uma falta de sensibilidade que eu não sei nem te explicar. Hoje em dia, eu lembrando dessa história, eu falo, oh, meu Deus, meu Deus, como assim, né? Mas foi bem, bem, bem complicado, tanto para mim quanto para o meu marido, né? Mas como mãe a gente é bem mais sensível, né? E eu ficava lá com ele e tudo, e tinha essa questão da amamentação, e tinha essa questão de eu pegar no colo, do vínculo, e foi tudo virando uma bola de neve, e foi um período muito difícil. Foram 3 meses desse jeito, foram 3 meses de UTI até eu conseguir tirar o Arthur e ir para casa com ele. É muito importante quando você fala sobre questão de sensibilidade, né, dos profissionais. A gente entende que é
uma correria ali dentro, né, do hospital, mas as pessoas que estão lá são seres humanos, né? E aí você olhar para o outro e você ter esse respeito, essa empatia, essa sensibilidade de eu tenho que perceber o que é que eu falo e como eu falo, né? Como Sim, é que vai pegar no outro? Porque exatamente. nessa situação você já estava extremamente fragilizada, né? E você vir com uma pergunta de um contexto desse, é como se dissesse: "Deixa eu enterrar essa mãe, é que tá Isso, pouco tudo isso que tá acontecendo". exatamente. E eu vi um vídeo muito interessante esses dias falando sobre como na UTI a gente se sente impotente como mãe pelo fato de a gente ter que pedir permissão para pegar o nosso bebê no colo. E a gente se sente assim, sabe? Tipo, alguém tem que. Eu entendo que tem os protocolos, mas é que a gente, como mãe, se sente assim: meu Deus, eu gerei essa criança, eu tenho que pedir para pegar ela no colo, né? Então, como você falou, esse comportamento meio que é avassalador, porque eu já não me sentia muito mãe ali, né? Como eu te falei, porque eu não tive aquele, ele nasceu, eu peguei ele no meu colo. Nem vi ele. Eles me falaram assim, nasceu, que foi cesárea, né? Eu não vi, eles falaram só assim pra mim. Ele nasceu com um cordãozinho enrolado no pescoço, porque ele não chorou. E aí a médica em seguida pediu pra me apagar, né? Pra eu não ficar desesperada. Então, meu marido foi atrás do Arthur e eu não vi nada. Eu não vi mais nada. Então eu não peguei a criança, meu filho no colo. E, e, e depois teve toda essa questão que eu já falei, de não não poder pegar ele, ter aquela dificuldade de vínculo. Então, essas coisas que aconteceram foram dificultando ainda mais ali a minha jornada de mãe, dificultou 10 vezes mais tudo isso, né? Passar por tudo isso e enfim, muito complicado. Sim. Se você, pensasse, assim, numa situação hipotética em que você encontrasse esse profissional, né, ou foi esses, não sei, que fizeram essa pergunta para você, né, o que é que você acha que hoje você diria para eles? Juliana, eu confesso pra você que já encontrei uma delas no shopping e não vou mentir, não. Eu me escondi, eu fugi. Eu não consegui É olhar. triste, é Eu não triste. consegui nem olhar pra pessoa, sabe? É, mas eu confesso que eu ainda não consegui perdoar essas pessoas ao ponto de falar que eu conseguiria olhar para elas. Entende? Eu sei que eu quero perdoar essas pessoas muito, porque eu sei que isso só faz mal para mim, eu ficar alimentando certos sentimentos. Mas o perdão, ele é um processo, né? E eu acho que quando diz respeito a coisas com o seu filho, o perdão ele se torna 10 vezes mais difícil, né? E assim, eu tenho uma lista enorme de pessoas que eu tenho que perdoar com relação ao Arthur. Então eu ainda tô passando por esse processo de cura, né? Mas assim, eu confesso para você que, por exemplo, um tempo atrás, uma pessoa dessas olhou o meu Instagram, né? E aí eu fiquei feliz, porque eu falei assim, eu quero que ela veja que o Arthur, ele tá vivo, que ele é amado, que ele é abençoado, que ele é esperto e que a gente deu conta, que ele sabe que eu sou mãe dele, que a gente deu conta, né? E que assim, independente do que ela falou, ela não acreditou, ela não pensou, né? De certa forma me prejudicou, né, na minha jornada, mas a gente conseguiu, a gente tá aqui, a gente conseguiu
passar por tanta coisa e conseguiu ali ser feliz, né, dentro da nossa realidade. E eu acho que é bem isso, é esse o sentimento que eu tenho com relação a essas pessoas. Uns mais, outros menos. Mas eu ainda não tô preparada para falar nada com eles, sabe? Teve um momento da sua fala que você trouxe sobre alguns comentários em um vídeo que você postou, né, falando sobre essa questão Vínculo. do reconhecimento ali, né, com o Arthur. E como é, assim, que você enxerga esses comentários de pessoas que não fazem parte ali da sua família, não têm o afeto, não, né, por você? Então, como é que você percebe? Acontece muito de comentários a respeito? Então, foi a primeira vez que eu sofri esse tipo de ataque, né? E não foi muito legal, né? Foi péssimo, fiquei péssima. Mas assim, eu percebi que são pessoas que não são mães atípicas para começar, né? Tinham muitas pessoas ali, a maioria nunca viveu o que eu vivi, né? E elas começaram a falar coisas do tipo: você é uma péssima mãe. Eu nunca senti nada disso. Eu tenho 4 filhos e nunca senti nada disso. Como assim, né? E assim, as pessoas não têm a menor ideia do que uma mãe atípica passa. As pessoas não têm a menor ideia do que é você ouvir um diagnóstico, você ver que o filho que você idealizou não é o filho que você tem. As pessoas não entendem, as pessoas acham que tudo é frescura, né? Ah, que fresca! Eu fui também chamada de egoísta. Ah, você é egoísta porque você só fala eu, eu, eu. Mas o vídeo era sobre mim, era para eu falar de mim, do que eu senti, né? Não era para falar do meu filho. Então, foi bem difícil, mas eu vejo que são pessoas que não têm ideia, né? Não têm ideia do que é a vida de uma mãe atípica, de uma rotina atípica, e o que é o amor de uma mãe atípica pelo seu filho, que assim é inexplicável. Mas toda mãe ama seu filho. Sim, toda mãe ama seu filho, mas é que eu acho que na maternidade atípica, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente tem que passar, por tudo que a gente tem que ouvir, por tudo que a gente tem que enfrentar no dia a dia, eu não sei, sabe? Esse amor ele é potencializado de uma forma que eu não sei nem te explicar, sabe? E você falando assim, e aí eu queria muito, né, saber de momentos em que que esse amor que você enxergou, além de sentir, você enxergou ali no momento, né? E aí eu fiquei lembrando de um vídeo seu que eu vi, de Arthur te desmentindo, né? Com a cabecinha desmentindo. E eu achei a coisa mais linda desse mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho de momentos assim que seu coração fica aquecido, sabe? Que você diz, meu Deus do céu, tem amor aqui, e que bacana, enfim. Sim, olha, eu vou te dizer que eu peguei um hábito, né? Porque no começo eu tinha ali aquela desculpinha de que ele passou muito tempo na UTI, a gente não teve isso, mas 8 anos depois eu ainda continuo usando essa desculpinha. Que é o quê? Eu durmo, eu faço ele dormir deitada do lado dele. Eu não abro mão de fazer ele dormir com ele do meu lado. Então, e ele espera, ele fica esperando. Se tá ali ele com o pai dele, ele não dorme. E aí quando eu chego, parece, a gente brinca, fala assim, eu tenho um sonífero,
Porque eu chegar, eu deito ali, eu abraço ele, eu viro ele de ladinho, eu abraço ele e eu fico ali cheirando a cabecinha dele, abraçada com ele ali até ele dormir. Isso pra mim é assim, sabe, é o auge todos os dias. Esse momento é o auge pra mim, sabe? Eu simplesmente amo e eu não abro mão. E assim, quando eu não consigo, porque, por exemplo, ele está internado, eu fico chateada, porque por mais que eu esteja ali com ele, eu não consigo deitar com ele, abraçar ele, né? Então, esse é para mim o momento mais explosão de amor que eu tenho com o Arthur, sabe? E é todo dia, né? Salvo exceções, mas é muito bom. E fora, assim, no dia a dia, né? Que é um sorriso, é um olhar, porque eles não se comunicam com palavras, mas é o olhar dele, sabe? Ele fala eu te amo com o olhar. Ele fala eu te amo com um sorriso. E isso, assim, para mim é muito, muito, muito gratificante, até por conta da história, né, que eu demorei a ter o vínculo, aquelas coisas que o médico falou. Então, assim, não raras as vezes, durante o dia, eu me pego falando assim, Deus, muito obrigada. Como eu sou grata por esse olhar, por esse sorriso, por esse eu te amo, né? Que ele fala do jeitinho dele, né? E nossa, o Arthur é muito amoroso. Ele é amor puro. Não sei se dá para perceber pelos vídeos, mas ele é amor puro, né? E nossa, eu sou, eu sou bem grata por isso, porque tantas vezes eu cheguei a questionar esse amor, né? Quando ele era pequeno, sem a menor necessidade. E você falando, perguntando se dá para perceber, né, a questão do amor dele e de vocês, assim, eu acho que quem vê os vídeos e te acompanha e escuta você falando, eu fui fazendo a imagem na minha cabeça de você abraçadinha com ele, cheirando ele. E isso é muito lindo porque quando alguém fala sobre amor e sobre afeto, chega nas outras pessoas. Aí a forma que você fala chega aqui em mim, eu tenho certeza que chega também em Ai, outras que pessoas. bom, que bom. Eu queria que. Eu acho que eu passaria mais tempo conversando com você, mas a gente está chegando no fim desse episódio. Mas eu queria, e acho que seria muito importante se você pudesse deixar uma mensagem para as mães atípicas, sabe? Uma mensagem voltada a essa questão de acolhimento, de se respeitar, de entender seus limites, enfim, de tudo aquilo que de alguma forma você gostaria de ouvir também, sabe? O que é que Sim. você gostaria de ouvir? O que é que você passaria para elas? Olha, eu acho que desde o início, né, eu queria, eu queria ter ouvido que calma, as coisas vão se ajeitar, porque no início ali, com o diagnóstico, nos primeiros meses, é muito difícil e nunca vai ficar 100% fácil, né? Porque a criança vai crescendo, vai tendo outras demandas, mas as coisas vão se ajeitando, sabe? O importante é você saber seus limites, né? Ter com quem conversar. Eu demorei muito a fazer terapia e isso me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito mesmo. E assim, não acreditar 100% quando desacreditarem o seu filho, né? Porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E Deus já fez muitos milagres na vida do meu filho e eu acredito que também vai fazer milagres
na vida de outras mães, né? Então eu acho que é muito importante a fé nessa jornada da maternidade atípica, né? E eu acho que é isso. É isso que eu tenho para falar para as mães. Eu queria agradecer muito a você por esse momento. Eu me senti muito bem te ouvindo. Foi muito bacana ouvir sua história. Foi muito emocionante também. E o quanto é importante, né, a gente ouvir a voz da experiência, né? A voz de quem está ali na linha de frente, né? E por isso é importante bater tanto na tecla de que ouvir as mães, validar e incentivar, né? Eu acho que isso é o primordial. Então, foi muito gratificante e muito bacana te ouvir e compartilhar um pouquinho, né, da sua história. Ah, obrigada, Juliana. Realmente eu fiquei muito feliz com o convite. Eu espero poder ajudar outras mães com a minha história, né? E eu espero que você realmente tenha gostado também. Eu amei. Olha, e você pode ter certeza que, se não tivesse, eu não estaria. É porque eu não sei se dá pra ver que meu olho é pequenininho, mas com os olhos marejados o tempo todo, enfim. Inclusive, teve momentos em que eu ia, né, fui fazer a pergunta e que tinha um misto aqui dentro de, né, um coraçãozinho pesado, mas que foi possível fazer para poder te ouvir tudo. Mas é porque tem histórias e, e pessoas que tocam a gente de uma forma diferente, né? E às vezes a gente não consegue explicar em palavras, né, o porquê, mas enfim. Então pode ter certeza que foi muito prazeroso para mim, eu amei e eu tenho certeza que as outras mães, que as pessoas que não são mães, mas que estão ali assistindo, estão ouvindo, elas vão, se conectar também com sua Ah, história. que bom. Eu espero que sim. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz. Gostei bastante. Gratidão pelo espaço e pela generosidade de compartilhar sua história. É possível, a partir da sua fala, enxergar todo o seu amor e seu reconhecimento de mãe para o seu filho. E gratidão a quem nos ouviu até aqui. E a gente se encontra, sim, no próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.